Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de vermos mais um dia. Hoje, dia 9 de setembro de 2025. Nós meditaremos na palavra do Senhor no livro de Salmos. Passaremos para os Salmos 97 e usaremos o versículo 6 para que a gente possa desenvolver o nosso devocional do dia. Ele diz: os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. O salmista traz aqui a clareza, que os céus, ou seja, o habitar do nosso Senhor, ele representa que ele traz a justiça de Deus e todos os povos eles têm vamos dizer assim, a possibilidade de ver a sua glória. Se a gente pegasse esse versículo de uma forma assim isolada, e principalmente se a gente começasse a conjecturar a possibilidade de ligar ele de uma forma profética, nós poderíamos até entender isso aqui com uma ligação assim direta. Não estamos dizendo que seja isso, mas temos uma possibilidade, dentro do entendimento, de até vislumbrar isso como a própria época do arrebatamento. Porque, porque justamente nos céus, que é justamente nos céus, que a justiça do Senhor e a glória do Senhor é vista por meio dos povos da terra, por meio do que a gente vai ter encontro ali com o nosso Senhor galardoador. Interessante, né? Não é com certeza não é o centro da mensagem, mas a gente poderia enxergar desse jeito. O centro aqui é que a glória do Senhor e a própria justiça de Deus serão vistas pelos povos e elas são anunciadas pelo céu, porque lá que é o trono do Senhor. Nesses salmos, que é uma exortação, é uma exortação, um reconhecimento à própria, vamos dizer assim, realeza de Deus, ele já começa dizendo que o Senhor reina. Logo no versículo 1 ele diz assim: o Senhor reina. E a partir do momento que ele tem essa afirmação, o convite ou ordenança, não sei, a orientação que o salmista nos dá, ele diz assim: regozije-se a terra e alegre-se as muitas ilhas, Ou seja, os povos, as nações, as cidades, tudo deve se alegrar. E ele traz que justamente que a base do Senhor, a base do Senhor, que é a justiça e o juízo, elas estão estabelecidas como a base do trono, de onde o Senhor reina, ou seja, como está fundamentado a realeza do Senhor. Quando a gente olha essa parte que eu comentei aqui, ele tem uma expressão aqui dentro do versículo 2, que ele chama nuvens e obscuridade estão ao redor dele, ao redor do Senhor. Isso aqui, a gente poderia, principalmente nesse tempo, isso aqui representaria muito a relação desse povo, Lembrando que isso aqui vamos dizer assim, a relação de um salmista, como um salmista está, vamos dizer assim, está retratando Deus, a sua forma de chegar a Deus, a sua forma de louvá-lo, a sua forma de servi-lo. E esse povo, ele tinha muito isso de não ter um contato direto com o Senhor. Então, quando ele fala sobre isso, com uma própria representatividade, quando a gente vê lá no Monte Sião, lá nos montes da época que o povo judeu sai do Egito, ele vai trazer que o Senhor se revelou ali no monte através de nuvens densas, ou seja, negro, obscuro. E havia sempre uma personagem chamado sacerdote, um profeta, que eram pessoas que tinham, por exemplo, uma intimidade maior, ou tinham um canal de comunicação tanto para para realizar os sacrifícios, quanto para se comunicar com o povo. Então, o povo, quando o Senhor se estabelecia aqui, era do interesse de Deus, vamos dizer assim, essa inacessibilidade ao povo como um todo, mas sua acessibilidade por meio de pessoas muito escolhidas, muito, vamos dizer assim, determinadas pelo Senhor. E é uma coisa que hoje, praticamente, nós como cristãos não aplicamos. Por quê? Porque para a gente é justamente o contrário. Deus ele se torna acessível porque o véu foi rasgado. Então, a gente sempre precisa, a gente procura entender aqui a ideia, procura entender um propósito, mas observe que tem certas características que são retratadas que ele já não se aplica da forma como a gente tem fé, porque a gente tem livre acesso ao nosso Deus por meio do Espírito Santo, por meio do próprio Senhor Jesus Cristo. É uma mudança interessante, Não está errado. Eu estou dizendo, eu queria que o irmão pudesse parar para meditar no sentido de que são tempos e povos que se vê um pouquinho diferente nas situações. Nós somos como igreja, que isso aqui é povo como Israel. E entre o versículo 3 e o versículo 5, Deus vai mostrar, vamos dizer assim, a presença de Deus, a aproximação dele com o homem, vai trazer o quanto ele tem poder, o quanto a sua divindade é impactante, porque ele vai dizer que, vamos dizer assim, ao redor do Senhor, diante dele, há um fogo, e esse fogo, ele praticamente ele queima os seus inimigos, ele julga os seus inimigos por meio desse fogo. Ele fala também que há uma aura de relâmpagos, de poder ali, que faz com que terras, faz com que homens, faz com que o próprio mundo seja, vamos dizer assim, contemplado com a luz do Senhor, porque a palavra de Deus que Deus é a luz do mundo, e esses relâmpagos poderia fazer uma representação material do que nós estamos falando, fazendo com que toda a terra ela seja alumiada, ela seja, vamos dizer assim, ela seja vista, ela seja enxergada, principalmente pelos olhos do Senhor. E o interessante também disso é que quando ele vai trazer, ele diz assim, olha, que até mesmo os montes, que poderia representar a fortaleza, é inabalável, eles dizem que esses montes eles se derretem como ser na presença do Senhor, nos fazendo entender que até aquele mais forte, aquele mais duro, aquele mais resistente, diante do Senhor ele não é nada, ele derrete, ele sucumbe, ele se prostra. E isso aqui é maravilhoso, eu acho que deixa algo muito significativo para ti, que de repente tem teu egoísmo,
tu tem teu dinheiro, tu tem tua capacidade intelectual, ou seja, tu tem algumas características que te fazem se sentir maior do que os outros. Aqui diante de Deus tu não é nada. E aqui os montes derretendo sincera, ela representa talvez que o nosso próprio egoísmo, a nossa própria, vamos dizer assim, euforia, mas uma euforia negativa, ela tem que se curvar diante do poder e da autoridade do Senhor. E um ponto interessante também que o salmista nos traz nesses salmos é a relação, que, por exemplo, aí a gente traz para o nosso meio, para nossas relações cristãs. Nós temos cristãos, por exemplo, nós nos dividimos entre católicos, existem espíritas, existem messiânicos, existem mormons, existem adventistas, existem, então, diversos eles, entre que alguns deles são constituídos como crentes e outros apenas como cristãos. O que é interessante? Porque a forma da gente, por exemplo, apresentar a nossa, vamos dizer assim, reverência ao Senhor, o nosso culto, a nossa adoração, ele muda muito, levando alguns, inclusive, conforme está escrito aqui no versículo 7, ele diz assim: confundidos sejam todos os que servem a imagem de escultura que se gloriam nos ídolos inúteis, prostrai-os diante dele todos os deuses. Talvez seja uma das grandes dificuldades para que os cristãos possam se unificar de uma forma mais plena, mais justa. Essa relação, principalmente dos nossos irmãos, que tem ali dentro da sua cultura, dos seus ensinos, né, a relação com os santos, mas não só uma relação de devoção, uma relação de, vamos dizer assim, de cuidado, de zelo, de choro, de pagamento de penitências, de promessas. Então, esse versículo 7 traz um pouco sobre isso, essa nossa relação, como é que a gente se relaciona com o próprio Deus. E aí ele vai dizendo o seguinte, e ele nesse próprio versículo, a gente poderia aplicar assim, que essas pessoas acabam tratando essas imagens, tidas como santos, como se fosse Deus. É claro que na hora de se falar, na hora de tentar se explicar, se é que ele tivesse para se explicar para alguém, que não tem. Na verdade, a relação de cada indivíduo é a sua relação de fé com o seu próprio Deus. Não tem uma relação de ele ter que se justificar para mim, porque eu enxergo diferente dele. Não é isso. É uma relação de tanto ele quanto eu, a gente tem que se justificar a nossa fé, a forma como manifestamos, a forma como vivemos a fé. Não discutimos a fé que cada um tem em Cristo Jesus. Certamente não se discute. O problema são como nós chegamos nessa fé em Cristo Jesus, porque alguns aqui acabam passando pela terceirização que nós chamamos até de intercessores. E esse versículo traz um pouco sobre isso. E por fim, ele diz Sião, e aqui a gente agora vai estabelecer Sião como se fosse nossa casa. Ele deve ouvir, né? Deve ouvir sobre, vamos dizer assim, esse poder, sobre essa autoridade do Senhor, sobre que o Senhor está no seu trono, que o Senhor reina, e deve se alegrar. Né? Se alegrar porque o Senhor, ele reina, ele julga com base na sua justiça, que é uma justiça reta. E por fim, é importante a gente trazer também o que está lá no versículo, entre o versículo 10 e o versículo 12, quando ele diz assim: vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos e os livra das suas mãos dos ímpios, nos levando a compreender, nos levando a entender que há uma necessidade de a gente se afastar do mal. A própria palavra diz assim: apartai-vos do mal, apartai-vos da iniquidade. E aí, não é uma tarefa tão fácil, porque às vezes o mal ele está estabelecido dentro da nossa casa, por meio de práticas de pessoas dentro da nossa casa que não temem o Senhor, que não honram o seu nome, que não andam segundo os seus conselhos, ou seja, que andam do seu próprio modo. E aí a nossa casa já é uma casa em que deveria ser uma casa reservada para o Senhor, e acaba sendo um templo de, vamos dizer assim, de múltiplos deuses, porque é ocupada por nós, que temos a nossa oração, nossa devoção, nosso temor ao Senhor, mas às vezes pelos outros membros da casa, elas já são usadas com outros tipos de culto, outros tipos de prazeres, até com práticas imorais ou práticas idólatras, e aqui ele nos exorta, diz, olha, afastai-vos, aborrecei-vos, ou seja, não se unir com o mal, não participe, não crie comunhão. É muito interessante sobre isso. E por final, quando ele traz a relação sobre aquele que é justo, sobre aquele que é reto de coração, ele diz o seguinte: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos e dai louvores, cantai louvores, adorai o Senhor. Tá bom? Que a gente possa aprender um pouco sobre isso, que a gente possa meditar um pouco sobre esses 12 versículos de forma simples, né? Mas que tem profundidade, essa relação, principalmente quanto à nossa idolatria, principalmente quanto à nossa relação, quando a gente se envolve, não porque a gente pratica o mal, mas que a gente acaba criando um ambiente de comunhão com o mal, porque pessoas que amamos e que fazem parte da nossa vida direta, acaba trazendo isso para a nossa vida. Então, tudo isso, para como a gente poder ter essa relação, e principalmente porque o nosso olhar tem que ser no Senhor, aquele que reina sobre todos e sobre tudo. Fica na graça de Deus Pai, que o amor de Deus possa ser o centro da motivação da tua vida, aquilo que te guia, e que Deus nos cuide, meu irmão.